Olá, essa aqui é a uvinha. Olha que linda essa bolsa. Ela tem a cabeça articulada, ela mexe, né? E é feita com a própria linha. Aqui, né, é só tecido, só o fio mesmo. Ela tem cerca de 20 centímetros e eu fiz usando a agulha 2,5. Eu vou começar aqui pelo pé. E começando pelo anel mágico e 6 pontos aqui dentro. Nesse último ponto aqui eu vou colocar marcador, um fio de uma cor diferente, para marcar que é o último ponto da carreira. Fechei aqui o anel, não precisa apertar muito não. E na minha segunda carreira eu vou fazer 6 aumentos. Então, vou terminar com 12 pontos. Já passei aqui o marcador para cima e na terceira volta um ponto baixo em um aumento. Vou fazer essa repetição aqui por 6 vezes. Vou fazer aqui agora um ponto baixo e aí no próximo aqui um aumento. 2 assim no mesmo lugar. Aí no final vou ter 18 pontos. Cheguei aqui no final, marcador também. E agora, aqui nessa volta 4, eu vou contornar esses 18 pontos, só que vou pegar só na alça de trás. Então, vou pegar aqui atrás assim, ó. Pra fazer os 18 pontos. Assim, esse pé ele vai subir e essa parte aqui vai ser a solinha. Ela já vai ficando mais quadrada. Essa lateral aqui, ó. Então, só pegando a alcinha de trás, deixa da frente, que depois a gente vai passar por ela. Na volta 5, eu vou só fazer também aqui, ó, mais uma carreira, contornando os 18 pontos, mas agora pegando na alcinha normalmente. Já tô subindo aqui a sapatilhazinha. Na volta 6, eu vou começar com 6 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora nesse meio aqui do pé, vou fazer 3 diminuições seguidas. Então, vou diminuir aqui. 1, 2, 3 e termino com mais 6 pontos. Ali até o final do marcador. Agora eu vou cortar esse fio aqui porque eu vou trocar de cor. Vou puxar aqui esse fio que eu acabei de cortar e aqui eu vou fazer um ponto falso. Então, para poder diminuir essa distância que tem aqui. Eu vou pular esse primeiro ponto, no segundo, agulha assim de crochê, né, de cima para baixo. Vou passar aqui, ó. Eu vou levar esse fio lá para trás. Aí, no último ponto que eu fiz, né, naquele que eu tava, eu também vou passar a agulha, só que passando só aqui, ó, pelo meio dela. Só por uma alcinha. E aí, leva esse fio lá pra trás assim. Posso puxar aqui para que todo mundo fique do mesmo tamanho. Assim. Vou organizar esses fios, que tem fio demais aqui. Botar o anel mágico ali pra dentro. E aqui, para essa solinha ficar durinha, né, e reta, eu vou usar aqui um botão, que eu já tirei a medida, num plástico. Aí eu fui no armarinho e comprei um botão mais ou menos desse tamanho. Aqui, e aí encaixa super bem. Eu uso só de 2 cores, o preto para as cores escuras e o branco para as cores claras. E não aparece, porque os pontos ficam tão fechadinhos, mas ajuda bastante na solinha. Aqui, para trocar a cor. Vou começar com um nó corrediço. E eu vou encaixar nesse ponto, aqui ó, que eu acabei de fazer, nesse ponto falso aqui. Eu vou pegar aqui, ó, pegando só na alça de trás. Nessa volta 7, eu vou fazer 15 baixíssimos, pegando só na alça lá atrás. Assim. Terminei aqui os 15 e agora eu vou juntar esses 2 fiozinhos que ficaram aqui, ó, o finalzinho do rosto com o começo desse tom aqui da pele. Só dando aqui os nós, mas não aperta muito não, porque senão esse primeiro ponto vai ser bem mais apertadinho para poder pegar. Só para arrematar, e aí eu vou jogar eles ali pra dentro. Na volta 8, eu vou começar aqui com 5 pontos baixos. E eu vou pegar também só na alça de trás. Então, por isso não apertar, para poder pegar esse primeiro pontinho aqui, ó, com mais facilidade.
Então, vou começar aqui com 5 pontos. Vou pular um pontinho. E aí, eu vou pegar o próximo. Fazer aqui agora 3 pontos baixos. Fiz um. No próximo ponto, 2. Mais um. Opa, aqui faltou um fio. Pronto, 3. Vou pular mais um ponto. Aqui, ó. Aí, no próximo, eu vou fazer mais pontos baixos agora até o final. São 5. Aqui no final, vou passar esse marcador pra cima. Na volta 9, vou começar com 5 pontos. Agora, pegando o ponto normalmente, né? Nas 2 alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Uma diminuição bem aqui no meio. E agora eu vou ali até o final com 6 pontos. Passar o marcador para cima nas voltas 10 e 11, 2 carreiras, contornando esses 12 pontos que eu tenho aqui, tem 12. E aí eu vou subir só 2 carreiras aqui. Terminei as 2 carreiras, eu coloquei um pouquinho de enchimento aqui, até para me ajudar a segurar. Vou passar o marcador para cima. E nessa carreira 12 agora, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento, isso por 2 vezes. Aí de 12 eu vou passar para 14 pontos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e agora um aumento. Vai no mesmo lugar. Vou fazer isso de novo até o marcador. Temos aqui os 14 pontos e agora eu vou contornar por 3 carreiras, da 13 até a 15. Só fazendo aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Subi aqui as 3 carreiras. Eu vou deixar de lado aqui um pouquinho essa cor para poder fazer o detalhe aqui do pé. Então, vou voltar aqui com o fio roxo. Vou deixar um pedacinho aqui para que depois eu consiga dar o nó. Vou começar com o nó corrediço. E agora eu vou fazer pontos baixos naquela alcinha que ficou sobrando aqui no começo, que eu peguei na alça de trás, então agora a gente vai usar a alça da frente. Bem aqui tá a emenda, né? Eu vou chegar 2 pontinhos aqui, só para não ficar emenda em cima de emenda. E aí vou pegar nessas alcinhas aqui e fazer pontos baixos. Né? Serão 18 pontos baixos aqui, pegando nessas alcinhas. Cheguei aqui no final, agora eu vou cortar aqui. Vou puxar e aí eu vou pegar aqui embaixo, ó. Eu vou puxar esse primeiro fiozinho aqui do nó corrediço aqui pra dentro. E esse aqui eu vou fazer aquele ponto que eu fiz igual aqui. Aquele ponto falso. Assim. Vou puxar aqui pra igualar o tamanho. E vou puxar pra cá pro mesmo buraco. Assim. Agora aqui eu consigo dar 2 nós e fica perfeitinho essa parte aqui de cima. Né? O nozinho vai ficar aqui dentro. Um, 2. Essa parte aqui de fazer o ponto baixo nessa alcinha é o truque para que ela consiga ficar em pé depois. Mesmo com o botão ou uma pecinha de plástico, que seja, não é o suficiente. Ela precisa de mais estabilidade para poder ficar em pezinho. Aqui, os 2 pezinhos, eles são iguais. Eu fiz aqui até a carreira 15. E aí, no seu primeiro pezinho, essa carreira 16, ela vai ser um pouquinho diferente só. Né? Que na carreira 16, no primeiro pé, são 9 pontos. Vou fazer 9 pontos aqui agora. Aqui os 9 pontos. Agora eu posso cortar esse fio. Vou puxar aqui assim e levar ele aqui para trás. Pronto. Pode tirar o marcador. Coloque enchimento para ficar mais fácil depois de segurar. Essa é a primeira perninha. A segunda, né, você vai fazer e aí não vai cortar do novelo, porque a gente vai continuar costurando o corpinho com esse fio. E aí, nessa carreira 16, eu vou fazer aqui 4 pontos só. Agora, unindo as pernas. Eu vou começar com 2 correntinhas. 1, 2. Aí eu vou voltar aqui nessa perninha e vou encaixar nesse próximo ponto aqui, né?
que seria aquele 10º ponto, vou encaixar aqui, ó, assim. E aí eu vou girar aqui essa perna. Eu tinha 14 pontos em cada perna, né? Então, vou fazer os 14 pontos aqui na perninha. Cheguei aqui no final dos 14 pontos. E aí, agora eu tenho aqui as duas correntinhas, né? Eu fiz desse lado aqui, ó. Aí, aqui agora eu vou pegar nessa primeira aqui, embaixo, e vou fazer um aumento aqui. Um no mesmo lugar, o outro. E no da lateral também. Então, aqui, 2 aumentos nas correntinhas. E eu vou repetir isso. Vou fazer aqui mais 14 pontos nessa perna. E aí, quando chegar aqui, nessas correntinhas, eu também vou fazer 2 aumentos. Aqui fiz os 14 pontos e aí chegar aqui nessas 2 alcinhas para fazer aqui os 2 aumentos. E aí, no próximo, aqui também. Agora, eu posso colocar aqui o marcador, porque agora esse aqui é o meu último ponto. Esse fio aqui que ficou solto, eu vou deixar ele aqui guardadinho, que daqui a pouco eu vou conseguir emendar ele com um outro fio que vai sobrar mais pra frente. Aqui agora eu vou contornar, fazer 3 carreiras, contornando aqui de ponto baixo sobre ponto baixo, mas só que atenção nesse primeiro ponto aqui, que parece que é esse aqui, que tá bem mais visível, mas é esse pequenininho aqui do canto, senão não daria a contagem certa. Então, pegar nesse primeiro aqui que tá mais apertado. Só esse detalhe. E aí, eu vou subir aqui 3 carreiras agora. Cheguei aqui no final das 3 carreiras, e agora aqui na volta 21, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui por 6 vezes. 3, 4, e aí diminui assim, pra gente poder criar a cintura dela. Cheguei aqui no final, eu tenho 30 pontos, e agora eu vou contornar esses 30 pontos aqui nessa volta 22. Ponto baixo sobre ponto baixo. Para a carreira 23 agora, 3 pontos baixos e uma diminuição. Aí eu vou para 24 pontos. Vou fazer essa sequência por 6 vezes. Cheguei aqui no final, e aqui eu vou cortar o fio, vou trocar de novo pro roxo, para poder depois fazer a saia. Como essa parte aqui ela vai ficar para dentro da saia, eu vou fazer de um jeito diferente. Aqui, ó. Não vou puxar esse fio. Eu vou só encaixar a agulha aqui, pegando assim, ó, esses 2 fiozinhos. Deixo o fio aqui, ó, suficiente para que eu consiga dar nó. E vou puxar aqui assim, ó. Pronto. E agora eu vou circular, fazendo aqui 24 baixíssimos. Aqui, ó. Assim. Aí, essa linha, agora ela já tá presa ali. Então, aqui, ó, eu posso puxar esse bege e, ó, já prendeu aqui. Vou dar nós aqui com esses fios, inclusive aquele da perna que ficou solto ali atrás. Então, vou juntar esses 2 aqui com aquele lá. Não vou puxar muito para não deformar. Pronto, amarrei e vou deixar os fios soltos aqui dentro, para fazer parte do enchimento. E agora eu vou girar aqui, né, fazendo esses 24 baixíssimos. Fiz aqui os 24 baixíssimos, e agora, deixa eu aumentar aqui o brilho, a gente já vai fazer a saia, de um jeito bem diferente, não vai ser uma peça separada. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e vou girar a peça. A gente vai trabalhar ela meio que de cabeça para baixo agora. E aí eu vou pegar só na alça aqui da frente, ó, e vou fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2,
3, e aí nesse próximo aqui, um aumento. Vou girar assim, pegando só a alcinha da frente. Cheguei aqui no final, eu tenho 30 pontos. Aqui, eu vou passar esse marcador aqui só para eu não me perder. O vermelho, né, que é o do corpo. Esse aqui é o do corpo. E eu vou ter que usar um ou outro aqui pra saia agora, nesse último ponto aqui, pra marcar que esse aqui é o último ponto da saia. Então, eu fiquei com 30 pontos. Agora, nessa segunda carreira da saia, essa aqui foi a primeira só, eu vou circular, vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou pegar aqui, ó, no meu primeiro ponto, né? Ignora aquela correntinha, pega aqui nesse primeiro ponto assim, faz bem apertadinho, que é pra não deixar buraco. E agora eu vou só circular ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei no final de novo. E aí na minha terceira volta agora 4 pontos baixos em um aumento. Aí no final vou ter 36 pontos. Eu vou fazer essa sequência por 6 vezes. 2, 3, 4 e aí aumenta aqui. Na volta 5, agora a sequência vai ser de 5 pontos baixos e um aumento. E aí eu vou ter 42 pontos. Depois disso eu vou crescer 6 carreiras, ponto baixo sobre ponto baixo, que aí vai dar a altura aqui da saia. Eu terminei aqui todas as carreiras, as 6 carreiras que precisava para a saia. Eu vou cortar aqui o fio. É só puxar aqui. Já pode tirar o marcador. Essa parte aqui, ó, eu vou fazer aquele ponto falso, assim. E por ter um fio só aqui atrás, eu vou abrir ele aqui para poder dividir. Assim, é deixar 3 fios para um canto, 2 para o outro. E aqui vou passar por dentro de alguma argolinha. Assim. E dar 2 nós aqui. Aí esse acabamento vai ficar pelo lado de dentro. Pronto. Só cortar aqui agora. Aqui a saia tá pronta, né? Só virar ela assim. E aqui, antes de eu continuar costurando o corpo, eu preciso fazer os braços, porque aí na hora que a gente for costurar o corpo, já emenda os braços juntos. Então, vou deixar aqui de lado, voltar com a cor da pele e fazer um bracinho como esse. Eu vou começar aqui, ó, com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. Vou passar meu marcador aqui nesse último ponto. Próxima carreira, um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Aí no final eu vou ter 9 pontos. Na volta 3, eu vou contornar esses 9 pontos, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fechar melhor esse anel aqui, ó. Porque aqui eu já vou virar a peça pro lado certo. Pra fazer essa carreira aqui. Agora, aqui, vou passar o marcador. Vou começar com 2 pontos baixos. Uma. Aqui, 2. Uma diminuição. 3 pontos baixos agora. 1, 2, 3. E agora, mais uma diminuição. Então, agora eu tenho aqui 7 pontos nesse braço e eu vou contornar fazendo 9 carreiras. Aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo por 9 carreiras. Aí vai dar aqui a altura do bracinho. Subi aqui as 9 carreiras aqui. Vou cortar o fio. E pode puxar assim, ó. Aí eu vou passar esse fiozinho aqui, ali pra trás, assim, no próximo ponto. Porque depois eu vou juntar esses 2 fios aqui pra dar 2 nós por dentro do corpinho. Vou tirar esse marcador aqui. E agora já dá pra continuar aqui no corpo. Eu já tinha colocado o marcador aqui, ó. Eu mantive ele.
Então, agora eu sei exatamente onde que eu tenho que voltar. Vou pegar aqui, ó, no corrediço. E agora eu vou voltar para a carreira 24. Eu já fiz a 24 aqui, né? Que foi onde a gente começou a saia. E aí eu usei a alcinha da frente. Agora eu vou usar essa alça que sobrou aqui atrás para poder costurar. Nela eu vou passar 24 pontos baixíssimos de novo. Aqui, ó. Assim. Então, a primeira alça da frente eu usei para fazer a saia. Agora eu vou costurar nessa que tem aqui atrás. E passar baixíssimos aqui. Fiz aqui os 24 pontos. E agora eu vou fazer os 24 baixíssimos, né? Agora eu vou fazer 24 pontos baixos, também pegando na alça de trás. Mas agora aqui é ponto baixo, né? Vou nessa primeira aqui. Aqui eu já vou começar a subir o corpo. Vou fazer pontos baixos assim, ó, na alça de trás. Assim, essa troca de cor, ela vai ficar bem retinha. Assim como a gente fez aqui, ó. Então, vou contornar aqui. Já passei aqui até o marcador e agora eu vou fazer mais 4 carreiras. Agora ponto baixo sobre ponto baixo. Também. Por 4 carreiras. As 4 carreiras prontas aqui. Agora, vamos colocar os braços. Então, vou caminhar até essa lateral aqui com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou pegar o bracinho aqui e nesse pontinho aqui onde eu encaixei o fio lá pra trás, eu vou encaixar a agulha assim. E aqui eu já vou costurar passando aqui, ó, por esse ponto do braço. Eu vou costurar no braço agora. Vou fazer os pontos aqui pelo braço. Então, eu fiz aqui, ó, um ponto. Vou costurar os 7 pontos que eu tenho no braço. Vou voltar pro corpo aqui na frente, ó. Aqui do ladinho. E vou fazer aqui 13 pontos, que vai ser até a outra lateral, para poder encaixar o braço lá do outro lado. 2, 3, aqui o braço já tá costurado aqui. Fiz aqui os 13 pontos, vou voltar e pegar aqui, ó, no braço de novo. E agora costurar os 7 pontos que tem aqui no braço. Deixa bem apertadinho aqui esses pontos, para que não fique buraco embaixo do braço dela. E agora, voltando aqui pro corpo, vou terminar com 6 pontos, até chegar ali no marcador. Vou passar meu marcador aqui pra cima. Na próxima carreira, eu vou começar aqui com uma diminuição. E agora a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. Fazer assim, ó. 1, 2, 3 pontos e agora uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência até chegar aqui, e aí no final eu vou colocar um pontinho só. Aqui é a minha última repetição. E um pontinho aqui. Próxima carreira eu vou fazer de novo de 3 pontos baixos e uma diminuição, só que agora por 6 vezes. Aqui, esses fios aqui, ó, esses dois que ficaram aqui do braço, pode puxar eles assim. E a gente pode dar 2 nós aqui, pra deixar eles ali dentro já. Eu vou costurando e colocando enchimento, ó, tem enchimento até aqui a parte da saia. Então, agora eu vou fazer de novo 3 pontos baixos e uma diminuição. Cheguei aqui no final, próxima carreira agora, 2 pontos baixos e uma diminuição. Mas como eu tô fazendo diminuições seguidas, para que uma diminuição não fique muito em cima da outra, eu vou separar essa primeira repetição. Então, vou começar aqui com um ponto baixo, uma diminuição.
E agora sim eu posso fazer 2 pontos baixos e uma diminuição normalmente. 1, opa, 2 e diminui. E aí eu vou fazendo essa sequência assim, ó. 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí quando chegar aqui no final vai sobrar um pontinho, porque eu dividi, né? Eu coloquei um aqui no começo e aí vou ficar devendo um ponto aqui pro final. Próxima carreira agora, um ponto baixo e uma diminuição. E aí eu vou ficar com 12 pontos aqui. Agora eu vou contornar aqui esses 12 pontos por 7 carreiras. Só ponto baixo sobre ponto baixo. E aí eu vou fazer o pescoço bem grande para poder segurar a cabeça e conseguir fazer com que a cabeça fique articulada. Aqui as 7 carreiras. Coloquei bastante enchimento aqui e agora eu vou fechar com 6 diminuições. Terminei as 6 diminuições, coloquei aqui na agulha para a gente poder fechar essa parte aqui, ó. Cortei um fio pequeno. E aqui eu tenho 6 pontos. Eu vou fechar pegando aqui nessa alcinha aqui de cima, ó, desses próximos 5 pontos. Assim. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quando chega nesse último ponto aqui, eu vou passar aqui por dentro dos dois. Assim. E aqui, só segurar assim e puxa. Aqui que ele fecha. Vou passar aqui por dentro e sair aqui embaixo. Ó. Tá? Bem fechadinho. Pode cortar, tirar o marcador. E tá pronto o corpinho. Agora aqui pra blusa eu vou deixar o começo aqui o suficiente para que depois eu possa arrematar com facilidade. E vou começar com um nó corrediço. E agora 22 correntinhas. Eu vou pular essa primeira. Na segunda, aqui na parte de trás, nessa parte aqui, eu vou pegar essa alcinha, que fica bem aqui no meio atrás. E é aqui que eu vou fazer meus pontos baixos. Ó. Aqui. Eu vou voltar fazendo a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz 2. Aí, nessa outra bolinha, nessa terceira aqui, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 2 pontos aqui dentro. E aí, pegando aqui atrás, eu vou fazer até o final. Cheguei aqui no final. E aí, eu vou colocar aqui nesse último ponto o meu marcador. E na segunda carreira agora, eu vou juntar aqui, ó. Vira todo mundo assim pra frente. Aqui. Eu vou encaixar nesse primeiro ponto aqui, ó. Assim. E aqui eu já vou começar fazendo a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 1, 2, 3 e aumenta aqui. Eu vou fazer essa sequência por 7 vezes. No final, vamos ter 35 pontos. Na carreira 3, agora, a sequência de 6 pontos baixos e um aumento. Mas agora eu vou fazer só por 5 vezes. E aí, no final, vamos ter 40 pontos. Volta 4 aqui agora. Eu vou contornar esses 40 pontos. Fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, na volta 5, vamos fazer a parte de passar os braços. Então, passei meu marcador aqui pra cima e eu vou começar com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 3 correntinhas. 1, 2, 3. E eu vou pular aqui embaixo 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Aí no nono eu encaixo aqui pra já começar a fazer pontos baixos de novo. Aí esse espacinho aqui é o do braço. E agora eu vou fazer aqui na frente 12 pontos baixos. Já fiz um, né? Cheguei aqui, os 12, 3 correntinhas de novo. 1, 2, 3. E eu vou pular mais 8 pontos aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu encaixo a agulha no 9 e já começo a fazer ponto baixo aqui. Preciso terminar aqui agora com o 7. Eu já fiz um. Vou só completar. 7. Vou passar meu marcador aqui pra cima. E agora aqui eu vou fazer 5 carreiras contornando esses pontos aqui. Tem 30 pontos. Opa. Nessa parte aqui. Eu vou contornar esses pontos aqui. Lembrando que aqui nas correntinhas são 3, então tem que fazer os 3 pontos aqui. Então aqui eu vou fazer, só nessa primeira carreira aqui é um pouquinho diferente pelas correntinhas, né? 5 pontos aqui, e aí um em cada uma das 3 correntinhas. Repete os 12, aqui os 3 pontinhos, um em cada correntinha também, termina com 7. Basicamente girar os 30 pontos por 5 carreiras. Cheguei aqui no final. E agora eu vou cortar aqui o fio. Vou puxar aqui, tirar esses marcadores e vou colocar essa pontinha aqui na agulha. Vou arrematar essa primeira ponta aqui, porque tem um buraquinho aqui em cima. Então, eu vou chegar aqui na segunda. Vou passar ali pra trás. E aí, aqui, ó, vou passar aqui naquele ponto que eu tava fazendo um ponto falso, né? Só que com agulha de tapeceiro. Só para diminuir aqui a distância e tirar aquele buraco que tinha aqui. Agora eu vou correr com esse fio por trás até chegar mais ou menos no meio, que aí depois eu faço a mesma coisa com esse lado e aí a gente dá um nozinho pela parte de dentro. Ali atrás. Peraí. Vou girar aqui. Assim. Agora aqui eu vou passar assim, ó. Pronto. Já foi com esse lado, agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Vou pular aqui um ponto, no segundo com a agulha aqui de baixo pra cima, assim. Vou passar ali atrás, aí eu vou voltar naquele ponto que eu tava e vou passar só pelo meio, aqui ó, do ponto. Levando ali pra trás. Vou puxar aqui pra ajeitar e aí todo mundo aqui ó, tem que ficar do mesmo tamanho. E agora aqui eu vou subir pra poder encontrar com esse fio aqui. Pronto, já tá aqui um do lado do outro. Agora, consigo fazer aqui os 2 nós e deixar esse nozinho pelo lado de dentro. Não vou puxar muito, senão essas partes aqui vão deformar. Cortei o fio aqui, o nozinho ficou nessa parte. Agora é só colocar pro lado certo. Essa parte aqui a gente vai manter pra trás, porque ainda tem um certo desnível, né, dos 2 lados. E essa parte aqui da frente, eu bordei um pouquinho aqui, com umas uvas, eu usei o nó francês pra poder fazer. Foi a minha primeira tentativa desse bordado. Pra parecer uma uvinha mesmo.
Agora vamos fazer a bolsa. Vou fazer agora a bolsa. Eu vou começar aqui com um nó corrediço e 6 correntinhas. Cinco, 6. Agora eu vou voltar aqui na parte de trás, assim como foi a blusa. Vou voltar aqui, ó, fazendo ponto baixo. 2, 3, 4 pontos baixos. Aqui no último, eu vou colocar 3 pontos juntos, nesse mesmo ponto aqui. Então, peguei aqui, 1, no mesmo lugar. 2, aí eu vou aproveitar aqui e já vou virar esse nozinho ali pro outro lado. Pra ele ficar com um acabamento melhor, pra poder fazer aqui o meu terceiro. Deixo o nozinho aqui pra parte de trás, ó. E agora eu vou voltar fazendo aqui 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E aqui nesse último um aumento, né? Vão ser 2 pontos juntos. Porque assim eu consigo ficar com 3 pontos de cada lado. Nas laterais. Tem 3 pontos aqui. 3 pontos aqui embaixo, 3 aqui no meio, 3 aqui embaixo. Então, vou passar aqui o marcador. Nessa carreira eu terminei com 12 pontos. Agora, na volta 2, vou começar com um aumento. Eu vou fazer aumento nas esquinas aqui, né? Nesses 3 pontos que ficaram aqui, na esquina em cima e embaixo. E no meio eu vou contornar fazendo ponto baixo. Então, fiz um aumento agora 3 pontos baixos. 2, 3, cheguei naqueles 3 pontos, 3 aumentos seguidos aqui, ó, um em cada ponto desse aqui. Meu terceiro aumento, agora 3 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, e aí eu vou terminar com os outros 2 aumentos. Eu comecei com um aumento, vou terminar aqui com aumento também. Vou terminar com 2 aumentos. Eu tenho 18 pontos nessa carreira. Na volta 3, eu vou começar com um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo e um aumento. Agora 3 pontos seguidos. 1, 2, 3. E agora a sequência de um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Aqui, um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E por último, um ponto baixo e um aumento. Agora mais 3 pontos. 1, 2, 3 e um ponto baixo em aumento por 2 vezes aqui. Um ponto baixo, um aumento. E um ponto baixo e um aumento. Eu terminei essa carreira com 24 pontos. Agora eu vou passar o marcador aqui assim. E vou fazer 2 carreiras contornando esses 24 pontos. Na volta 6, agora eu vou fazer 4 aumentos, uma em cada volta aqui. Vou começar com um aumento. E agora 7 pontos. Mais um aumento. 3 pontos baixos. 1, 2, 3, um aumento. 7 pontos baixos, um aumento. E vou terminar com 3 pontos baixos. E agora eu vou contornar de novo, mais 2 carreiras. Eu tenho agora 28 pontos. Vou fazer aqui ponto baixo sobre ponto baixo 2 vezes. Terminei as 2 carreiras, subi aqui o marcador. E agora essa volta aqui eu vou fazer com alguns buraquinhos para poder passar depois
um cordão para poder dar um laço. Eu vou começar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora uma corrente, pula um ponto baixo aqui. Uma corrente, pula um pontinho aqui. Eu vou no próximo. E agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente, pula um ponto aqui. Aqui agora eu vou fazer 5 pontos, né? Fiz 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente, pula um ponto, vou fazer um ponto sozinho. Uma corrente, pula mais um ponto. E agora aqui, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente, pula um ponto e aí bem acima do marcador, termina aqui com um ponto baixo. Vou passar o marcador para cima. E agora a alça. Vou começar com 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou pular 6 pontos aqui embaixo, inclusive contando com aquela correntinha que eu fiz sozinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí no 7º eu encaixo aqui. Vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3. Chegou aqui a parte, ó, que é só uma correntinha. Eu vou passar bem aqui no meio, ó, desse buraco, eu vou fazer um ponto baixo também, não tem problema deixar 8. Mais 6 correntinhas. 1, 2, vou pular 6 pontos aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí no 7º eu encaixo. E vou completar até o marcador. Com 5 pontos. Esse 4 aqui, ó, também teve uma correntinha, ó. E aí, eu passei aqui, ó, bem por dentro dele, ó. Pegando aqui a correntinha toda. Assim, pra ficar um buraco. Pronto, agora é só cortar. Vou puxar aqui e tirar o meu marcador. Esse fio aqui, eu vou passar por uma agulha. Agora eu vou arrematar. Esse fio aqui eu vou virar a bolsa ao contrário. Porque eu vou juntar o fio que tá aqui. Vou trazer ele mais ou menos pra cá, pra poder juntar com esse que tem aqui do anel mágico. E aí, vou fazer 2 nós bem aqui na parte de dentro. Mas antes eu vou tirar essa diferença aqui, né? Fazendo aquele ponto falso no 2º ponto. Aqui. Depois eu volto no último ponto que eu costurei. E aí, vou puxar aqui pra ficar todo mundo igual. E agora sim, vou passar aqui por dentro. Assim, ó, o fio. Vou levar ali o mais perto do anel mágico possível, pra deixar bem escondido esse arremate. Eu trouxe aqui o anel mágico também, pra poder facilitar a distância. E agora, 2 nós aqui. Já vou cortar. Pronto. Essa aqui é a bolsinha. Essas são as alças. E aí, aqueles buraquinhos que ficaram aqui, eu posso deixar ainda melhor com uma correntinha. Então, eu vou pegar aqui um verde. Acho que vai combinar com esse roxo. E vai ser bem simples. Vou deixar aqui, nessa ponta, o suficiente para que depois eu possa colocar a miçanga, se eu quiser. Essa corrente, ela tem 45 correntinhas.
Cheguei aqui no final das 45, vou cortar. E aí o começo aqui, ele fica com um nozinho do mesmo jeito que o final também, né? É só a gente puxar que eles vão terminar iguaizinhos aqui. E é nessa parte aqui que a gente pode colocar as miçanguinhas, ó, assim como eu fiz nessa outra correntinha aqui. Coloquei 2 miçanguinhas e dei o nó. Ou pode ser simples assim. E aqui, vou cortar assim, ó, já que eu não quero colocar miçangas nesse. Agora aqui, pra gente poder encaixar isso aqui na bolsa, já facilita porque já tem o caminhozinho aqui pra poder fazer. Eu vou começar com a agulha de crochê aqui, ó, puxar essas minhas correntinhas aqui desse jeito, né? As pontinhas, elas têm que ficar assim. Essa pontinha, ela vai ficar pra fora. Essa parte aqui, ó, ela vai sair aqui. Espero que essa parte não seja difícil, né? Só a partir do momento que você empassa a primeira, o resto é só ir intercalando, passando por cima e por baixo. E os dois têm que ficar aqui na frente. Então, agora eu vou ajustar aqui para que fique a mesma quantidade, né? Parece que não tá certo. Tem um lado bem maior que o outro. Assim. Essa parte fica escondidinha, mas aqui atrás aparece bastante. E agora aqui, se tivesse com as miçanguinhas, eu acho que faria mais diferença. Né? Seria um brilhinho a mais. Mas eu vou deixar sem porque é mais difícil de todo mundo ter. E aqui você pode dar o lacinho que quiser. E terminei aqui a bolsinha. Vou começar agora a cabeça. E aqui um anel mágico e 8 pontos aqui dentro. Agora eu vou passar aqui o marcador, uma linha de uma cor diferente. E na próxima carreira vão ser 8 aumentos. Vou fechar aqui direito o anel, para ficar cerradinho assim, mais um pouquinho. Pronto. Na carreira 3 agora, vai ser a sequência de um ponto baixo e um aumento, por 8 vezes. Aí no final vamos ter 24 pontos. Aqui na volta 4, eu vou continuar fazendo aumentos seguidos. Só que para que a peça fique bem redonda, eu vou desencontrar esses aumentos. Se ficasse um aumento assim bem em cima do outro seguido, a peça não ficaria redonda, ela ficaria hexagonal. Então, sempre que for par, eu vou dividir para poder desencontrar esses aumentos. Aí vai ficar um aumento aqui e o outro mais assim pro meio. Essa segunda repetição aqui, eu vou começar com 2 pontos baixos e um aumento, né? Mas agora só um ponto baixo, um aumento. E agora sim, 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer essa sequência aqui por 7 vezes. E aí depois no final vai sobrar o ponto que eu dividi. E aí eu faço ele aqui no marcador. Na volta 5, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, aí agora um aumento. Vou fazer isso por 8 vezes. No final vamos ter 40 pontos. Na volta 6, 4 pontos baixos e um aumento. E aí eu vou colocar só 2 aqui nesse começo. 2 pontos, 1, 2, aumenta. E agora a repetição aqui de 4 pontos baixos e um aumento, por 7 vezes. 1, 2, 3, 4, aumenta. E aí eu vou continuar essa sequência aqui pelas 7 vezes e quando chegar aqui no final vão sobrar os 2 pontos e aí eu coloco eles aqui.
Na volta 7 agora, a sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Aí no final vamos ter 56 pontos. Chegando aqui no final, eu tenho 56 pontos. E agora eu vou contornar fazendo 14 carreiras com esses 56 pontos. Então, vou deixar meu marcador aqui. E aí eu vou girando essa peça até terem 14 pontos aqui em cima. Aí eu sei que já chegaram as 14 carreiras. Eu subi aqui as 14 carreiras e agora eu vou deixar aqui de lado para colocar os olhos. Eu vou colocar aqui entre a carreira 7 e 8, contando a partir daquela que subimos 5 pontos baixos e um aumento. Eu sempre deixo marcado aqui e assim já fica mais fácil. É nessa carreira aqui. Vou só chegar para cá para não ficar bem em cima aqui do marcador. E é a partir daqui que eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, entre a 7 e a 8. O primeiro furinho, tanto faz o lugar. Vou só abrir um pouquinho assim, para poder encaixar aqui. Estou usando esses olhinhos de 12 milímetros e eles são achatados. Aqui. Ele cobre um pontinho. Então, eu preciso de 9 espaços entre um olho e outro, 9 pontos visíveis. Então, depois que eu encaixar aqui, eu vou contar esses 9 pontos, mais um, que é o que o meu olho cobre. Aqui agora, na mesma linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais um pontinho. Então, vou colocar aqui. Vou abrir um pouquinho. E agora passar aqui e colocar as travas. Antes de colocar a trava, eu preciso ver se realmente tem aqui os 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu vou pôr as travas. Agora eu vou começar a fechar essa cabeça. Do mesmo jeito que a gente subiu aqui, eu vou fechar. Então, vai ser a partir de 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui agora essa repetição de 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e diminui. Essa repetição por 8 vezes. Próxima carreira, eu vou começar aqui com 2 pontos. 1, 2, agora uma diminuição. Depois disso, a repetição de 4 pontos baixos e uma diminuição, agora por 7 vezes. E aí depois, quando chegar ali no final, vão sobrar 2 pontinhos. E aí eu faço 2 pontos baixos. Carreira 24 agora, repetição de 3 pontos baixos e uma diminuição. Isso por 8 vezes. No final vamos ter 32 pontos. Na volta 25, vou começar com um ponto baixo, uma diminuição. E agora a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. E aí no final vou colocar um ponto que sobrou. Volta 26 aqui, um ponto baixo e uma diminuição por 8 vezes. Aí no final vamos ter 16 pontos. Terminei essa carreira aqui, eu tenho aqui 16 pontos e agora eu vou subir aqui 6 carreiras contornando esses 16 pontos. Agora eu vou colocar enchimento só para poder manter o formato, principalmente nessas quinas aqui, para que a cabeça fique bem redondinha. Eu não coloquei muito aqui para não me atrapalhar a costurar. Eu vou subir aqui as 6 carreiras e depois eu termino de completar. Cuidado aqui para não deixar os pontos abertos. Terminei as 6 carreiras. Agora eu vou cortar aqui o fio. E essa parte aqui eu vou só empurrar ali para dentro. Pode puxar aqui, tirar os marcadores. Vou só passar aqui para dentro, ó. Assim. Essa parte aqui do pescoço eu também tenho que empurrar. Ela tem que ficar ali para dentro. Assim. Aí aqui é que encaixa o meu pescoço.
Agora eu preciso ver se precisa de mais enchimento, né? Eu preciso colocar mais enchimento aqui, ele tá bem fofinho e ó, não tá no formato ainda. Vou colocar mais enchimento até chegar no formato que eu quero. Agora vamos fazer as orelhinhas. Vou começar aqui com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. Agora eu vou cortar aqui esse fio. Pode puxar aqui. Vou passar para a segunda. Vou deixar aqui um comecinho aqui do anel mágico, só para me facilitar na hora de dar os nós ali. De novo, mais 6 pontos aqui dentro. Vou cortar. E aqui é só puxar assim. Aí tem esse fio aqui, que foi do finalzinho desse último ponto baixo, e tem o fio aqui que é de fechar o anel mágico. Eu vou puxar esse aqui para poder fechar o meu anel. Esse que vem aqui pelo meio. Aí eu tô vendo aqui, ó, tem um para baixo e falta um ali em cima, para ficar mais fácil de dar os nós. Então esse aqui que eu acabei de puxar para fechar o anel, eu vou passar por dentro desse primeiro pontinho aqui. Vou passar minha agulha aqui, ó. E vou levar esse fio lá para trás. Agora eu tenho aqui, ó, um fio em cima e um fio embaixo. Pode fechar bastante para não ficar com um buraquinho aqui. Essa aqui já é a orelhinha. Vou fazer a mesma coisa para esse outro lado. Puxar aqui o do anel mágico e passar ele aqui em cima. Aqui na cabeça eu vou contar 7 pontos pra cá, né, depois do olhinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou encaixar bem aqui no meio, ó, na mesma carreira que eu encaixei os olhos. Vou virar pro outro lado. Vou passar minha agulha aqui, ó, num ponto em cima. E vou posicionar a minha orelha desse mesmo jeito. E vou puxar esse fiozinho aqui. Vou encaixar no mesmo lugar, mas só que um ponto aqui em cima. E puxar o fio daqui de cima. Repara que eles estão saindo no mesmo ponto, mas entrando com um pontinho de diferença. Né? Tem 7 aqui na frente. E ó, e é aqui que eu vou dar o nó da minha orelha. Dois nós. Pode cortar rente aqui. E empurrar esse nozinho ali pra dentro. Fica bem orelhudo assim, só que depois a gente vai passar o cabelo aqui e aí vai esconder essa parte. Tem que ser bem orelhudinho, porque se fosse menor, com menos pontos no anel, não iria aparecer. Vou encaixar a outra agora. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na carreira aqui do meio. No ponto de cima, eu vou puxar o fio de cima. No ponto aqui de baixo, eu vou puxar o fio aqui de baixo. Aqui saindo no mesmo ponto, mas entrando por pontos diferentes. Pode dar 2 nós aqui. Vou cortar rente. Pode empurrar. E agora o nariz. Vou pegar aqui o fio. Cortar um pedacinho. Colocar aqui nessa agulha. Fica mais fácil. Eu vou encaixar aqui embaixo, para que o nozinho fique aqui por baixo. Eu vou colocar aqui, ó. Uma carreira aqui, bem abaixo, na linha bem abaixo aqui, ó, dos olhos. Nessa carreira aqui. Eu vou contar também com esse pontinho que fica aqui. Tem 9, né? Se a gente parar pra ver aqui nesse meio. Mas esse aqui embaixo, ele também aparece. Então, eu vou contar 4 para um lado, 4 para o outro, o nariz vai ser de 3. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4.
contando com esse pequenininho que fica aqui embaixo dos olhos. 1, 2, 3, 4. E aí sobraram os meus 3 pontinhos bem aqui no meio. Vou deixar fio suficiente para poder amarrar. Se tiver na dúvida, vai devagar, ó. Vai pegando assim um de cada lado. E aí depois mais um, até sobrarem os 3. Aqui eu vou passar, né, pelos 3 fios. Vou passar aqui 4 vezes. Pelos 3 pontos. Passei a primeira. A minha segunda eu vou tentar mirar esse fio mais para baixo. Assim, ó. Na hora de puxar aqui, vou tentar fazer com que ele fique encaixado aqui nessa parte de baixo, ó. Agora, mais para a parte de cima. Assim. Tenho aqui os 3, né? Um alinhado com o outro. Agora, o meu quarto vai ser passando bem aqui no meio. E eu já vou levar ali para baixo para sair no mesmo lugar. Esse fio é bem aqui no meio, assim, ó. Não puxa muito para não deformar. E aqui pode dar os 2 nós. Esse aqui é o cabelo. Eu fiz essa base aqui, assim como eu fiz a cabeça. Só que eu comecei com 7 pontos baixos. Então, tá aqui do lado, eu comecei com 7 pontos, depois 7 aumentos, 1 ponto baixo e 1 aumento, 2 pontos baixos e 1 aumento, e 3 pontos baixos e 1 aumento. No final, eu tenho aqui 35 pontos. E eu vou trabalhar 35 fios, um para cada pontinho desse. A partir daqui, eu vou começar a subir correntinhas. E na volta, eu vou voltar com meio ponto alto. Então, eu vou fazer agora 26 fios iguais. Eles começam com 31 correntinhas. E aí, eu vou pular essa primeira. No segundo aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Só para que essa pontinha não fique tão quadrada. E agora, eu vou voltar fazendo meio ponto alto em todos eles. Então, vou laçar aqui. E aí, eu termino assim como um ponto baixo, mas a diferença é que eu laço antes. E vou fazer para cada um dessas correntinhas um meio ponto alto, até o final. Voltei aqui fazendo meio ponto alto para todos eles. E aí, quando chegar aqui no final, eu vou na base aqui, ó, nesse próximo ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, eu já começo fazendo de novo os fios, então 31 correntinhas de novo. E aí, eu vou ali até o final das 31, volto, faço um ponto baixo e depois meio ponto alto até o final. E aí, na base, de novo, um ponto baixo e já sobe as 31 correntinhas. Eu preciso de 26 fios, exatamente assim. Fiz aqui os 26 fios, todos começando com 31 correntinhas. Agora, eu vou fazer um aqui na lateral, começando com 17. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou voltar fazendo o mesmo jeito. Um ponto baixo. E agora, voltar com meio ponto alto direto, até o final. Voltei aqui, ó, esse fio aqui com 17. Próximo ponto, ponto baixo, já vou subir outras correntinhas. Aqui nesse meio, eu vou fazer 7 fios com apenas 12 correntinhas. E aí, depois, quando chegar aqui no final, mais um fio desse aqui com 17. Então, 17 aqui, 7 fios com 12 e mais no final aqui com 17. Vou fazer aqui agora esse prendedor de cabelo. É bem rapidinho de fazer. Vou deixar aqui só para poder dar o nó e começar com o nó corrediço, 25 correntinhas. Depois disso, eu vou voltar nesse próximo ponto fazendo ponto baixo, meio ponto alto, meio ponto alto, ponto baixo. Eu fiz como uma pétala, né? Acho que uma folha, uma curvinha assim.
E agora aqui 14 baixíssimos, até chegar ali do outro lado. E agora eu vou fazer de novo essa pétalazinha aqui. Vou começar com ponto baixo, aí eu vou subir para meio ponto alto, subir mais um pouquinho para ponto alto, e agora eu vou descer, meio ponto alto e ponto baixo. Pronto, aí chegou aqui no final, vou cortar. Puxa aqui, e aí essas duas pontas já estão aqui juntinhas, 2 nós. Vou apertar bastante para que o nozinho fique bem pequenininho. Cortar aqui bem rente. Pronto. Vou fazer 2 porque ela usa Maria Chiquinha, então são 2 prendedores. Agora eu vou bordar aqui o roxinho. Vou começar pelo branco, que é o brilhinho que tem nos olhos. Vou usar uma agulha grande porque eu vou atravessar, fazendo de um lado pro outro aqui. E aí fica mais fácil. Vou começar aqui embaixo para o nozinho ficar escondido. E aí eu vou fazer esse brilhinho pegando essas 2 carreiras aqui, ó, embaixo. E aqui em cima bem colado, aqui com o olho, ó. Vou deixar aqui o suficiente para depois eu poder amarrar. Eu vou passar aqui pra cima. Daqui eu já vou passar pro outro lado. Vou tentar sair mais ou menos aqui perto, porque a trava de segurança atrapalha de chegar certinho no ponto que eu quero. Ó, bem coladinho aqui. Agora sim, daqui eu consigo pegar no ponto que eu quero. E aí, vou sair aqui embaixo, e daqui eu já vou passar direto para aquele ponto que eu comecei aqui, ó. Só esse brilhinho já faz bastante diferença. Aqui, vou puxar um pouquinho. Não puxa muito para não deformar. E já pode dar os 2 nós. Agora com o preto. Eu vou passar em cima para fazer o cílio. Vou começar aqui de baixo também. E aqui eu vou um pontinho só aqui para a lateral, de onde eu passei o branco. Deixo o suficiente para poder amarrar também. E aí eu vou sair aqui no começo do olhinho, ó. Passar só aqui por cima. Daqui eu já vou passar pro outro lado. E um pontinho só depois do brilhinho também. Aí eu já saio aqui para poder amarrar também. Aqui, ó, conforme eu vou puxando assim, ele vai arqueando, né? Vai pegando formato e vai ficando mais ali atrás do olhinho, tá vendo? Se eu puxar esse aqui, assim. Vou amarrar aqui também, e aí eu já corto esses 2 fios, pra não atrapalhar. Vou empurrar os nozinhos pra dentro. Agora a sobrancelha. Vou usar a mesma cor que eu usei o cabelo, que eu fiz o cabelo. Começando aqui de baixo também. Aqui, ó, eu vou pegar por 3 pontos e vai ser na linha dos olhos, ó. Aqui, ele começa aqui. Vou seguir essa linha aqui por 3 pontos, onde termina aqui meu cílio. Essa carreira aqui onde está o cílio, eu vou contar como a primeira. E tem mais uma aqui em cima, ó. Aí, eu vou encaixar aqui, depois dessa primeira aqui, de cima do cílio. E ela não vai ser reta, né? Senão ficaria assim, quase sem expressão nenhuma. Eu vou fazer ela arqueada assim.
Então, vai subir um pontinho aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Mirar aqui, onde ficam os meus 3 pontos. Ver se tá aqui na mesma carreira. Se achar que essa parte de fazer de um lado pro outro, a sua agulha não dá, ou é mais difícil, vai fazendo devagar. Faz uma e depois faz a outra. Fiz aqui. Tem os 3 pontos e ela é de ladinho, assim. Agora, vou amarrar aqui. Colocar esse nozinho ali pra dentro. Agora, eu vou colocar a cabeça junto aqui do corpo. Vou ver se ela tem algum detalhe, tipo alguma bolsa que ela passa assim pelo corpo, cordão. Porque depois que essa cabeça entrar aqui, não vai dar mais pra tirar. E as roupas também, né? Claro, essa blusa ela não vai mais sair. Então, ela vai ficar aqui assim. Eu vou fazer desse jeito porque assim fica bem mais seguro caso a criança puxe. E depois a gente coloca o cabelo pra esconder o nó, que esse nó vai ter que ficar aparecendo. Ele vai ficar pra fora. Assim vai dar segurança de que se a criança puxar, a cabeça não vai sair. Então, peguei aqui na mesma cor da pele. E eu vou começar aqui na cabeça. Vou usar aqui o anel mágico para poder me dar essa distância. Então, vou encaixar aqui na cabeça e sair aqui nesse meio. Uma agulha grande para isso ajuda, porque senão você teria que amassar a cabeça assim. Deixa aqui o suficiente para que depois eu consiga amarrar e puxar com facilidade. Agora aqui no corpinho, né? Já coloquei todas as peças que ela vai ter abaixo da cabeça. E agora eu vou passar aqui, ó, pelo pescoço assim. Cruzando assim de um lado pro outro. Aí vou passar pro lado de lá de novo. Vou fazer assim 2 vezes, só pra dar mais certeza de que vai ficar bem preso. Passar pra cá. Pronto, aí eu tenho aqui de um lado e do outro fio. E agora vai aqui pra cabeça. Vou sair ali no anel mágico. Assim. Já pode tirar aqui. Eu tenho aqui os 2 fios. E aqui, ó, eu vou encaixar o pescoço aqui nessa cabeça. Vou rosquear assim, pra facilitar. Agora eu vou puxar esse fio aqui até o meu pescoço começar a subir, até o corpinho começar a mexer, ó. Pra ter certeza de que tá bem preso. Porque assim, ó, quando eu prender aqui, mesmo se a criança puxar, não vai sair. Ela pode até tentar ver como é que tá preso. Mas não vai sair, porque o nó vai ficar aqui em cima. Pronto, já organizei, ó, vou puxar aqui o suficiente. E agora aqui é que eu vou ter que deixar esse nó aparecendo pra dar mais segurança. Só que depois eu prendo o cabelo aqui e aí vai sumir. Então, aqui. Tudo bem deformar essa parte aqui de dentro, porque depois vem o cabelo. E aí não vai dar pra ver. Então, aperta bastante. Aqui. Só não deixa ela sem pescoço. Vou cortar o fio. E agora aqui o cabelo. Eu terminei aqui de fazer as carreiras, cortei o fio e passei ele ali pra trás, ó, aqui. Aqui eu vou dar 2 nós com o do anel mágico, bem simples assim mesmo. Aqui. E aí, vou achar aquele fio que tem 17. Ó, esse aqui é 31, esse aqui é com 17 e esses daqui da frente tem 12. Esses que tem 17, esse aqui e esse aqui, são os que vão me dar a direção, porque eles vão ficar na frente das orelhas. Então, eles vão encaixar assim, ó.
aqui. E aí eu vou colocar aqui um alfinete para poder mirar bem no meio aqui, ó. Esse anel mágico com esse anel mágico aqui. Eu preciso que ele fique bem no meio, assim. Agora, eu posso começar a colar esses cabelos. É interessante que você ponha aqui um alfinete, né, nesses fios e depois comece a colar. Eu vou prender esses dois aqui. Esses que vão ficar aqui na frente, ó. Então, vai ser aqui um, e depois esse aqui. Aqui, eu vou separar 6 fios intercalados para poder fazer a Maria Chiquinha. Então, vou encaixar assim, ó, deixar mais organizadinho. E aí, vou separar 6 fios, ó. Vou prender um aqui embaixo, com o meu alfinete. E aí, separo um para Maria Chiquinha. Prendo o outro. Separei 2. Vou prender mais um. Aí, separo 3. Prendo esse. Separo mais um. 4. Prendo esse aqui. 5. Prendo esse. 6. Esses 6 aqui é da Maria Chiquinha, que é onde vai esse prendedor aqui. Aqui, esse prendedor, eu só vou dar um nozinho. Depois a gente arruma, só para facilitar. Vou voltar aqui e fazer a mesma coisa. Ó, o primeiro, eu prendo ele aqui atrás. Aí, depois eu separo um para cima, para baixo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Agora sim, esses 6 aqui, ó, posso amarrar com o outro prendedor. E todos os que ficaram para baixo, eu vou colar na cabeça. Se você achar mais fácil, vai prendendo primeiro com alfinete. Se não, se achar que tá de boa, já pode começar a colar, então. Mas aí, faz intercalando, né? Eu vou passar a cola aqui, eu vou usar essa cola de silicone. Vou começar com esse daqui atrás da orelha. E aqui pelo pezinho, ó. Por essa base aqui. Vou passar só a altura, né? Até chegar aqui embaixo, ó. Não vou passar muito porque o fio, ele é grande, ela tem o cabelo comprido. Senão vai ficar melecado e vai até grudar o pescoço. Então, colei aqui, vou colar o segundo. Bem coladinho, assim, ó. Bem um juntinho do outro. E aí, eu vou passar pro outro lado pra fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Eu vou intercalando. Assim não vai restar buraco, também não vai ficar torto. Essa parte aqui, ó, você já pode colocar a cola. E vou começar já nesse primeiro fio aqui. Bem juntinho aqui, ó, atrás da orelha. Não tem problema esse espaço aqui, que depois a gente vai cobrir. Se preocupa só atrás da orelha. E agora eu vou todos os fios aqui, intercalando, né? Coloquei 2 desse lado, e eu vou fazer 2 aqui, depois um de cada lado. Eu passei cola e colei todos eles aqui, inclusive deu até para poder colocar um fio aqui em cima do outro na parte de trás, e isso não tem problema, seria mais volume ainda. Agora eu vou para esses daqui na lateral.
Aqui eu vou colar bastante. Assim, ó, bem pertinho da orelha. Não vou até o final para essa pontinha ficar aqui pra cima. Assim. Vem pra esse outro também. Ai, acabei pulando um grande aqui. Não tem problema não, vou usar ele aqui agora, ó. Você pode fazer vários penteados e colocar o cabelo do jeito que quiser. Ó, ficaram dois aqui na frente. Eu tinha pulado um, deixa eu ver se esqueci mais alguém. Não, agora só falta a franja mesmo. Aí eu posso escolher se eu quero deixar a franja para um lado, mais para um lado ou mais para o outro, né? Aqui, eu vou colocar ela mais para a direita. Então, tem 7 fios aqui. Vou tentar colocar a maioria para esse lado de cá. Só passar a cola e puxar para cá. Vou usar um alfinete aqui para poder segurar esse fio. Vou tentar não cobrir aqui a sobrancelha dela. Coloca um por cima do outro para dar efeito de... dar volume, né? Fica bem mais legal. Sobraram 2 aqui. Deixa eu ver onde eu encaixo eles. Mesmo que você faça outra boneca, a não ser que você queira realmente replicar, né? Eu ainda acho que ela sai de um jeitinho diferente, principalmente o cabelo, né? Você pode colocar de jeito diferente, fazer franjinha. E não vai ser igual uma peça da outra, mesmo que a receita seja a mesma. Elas vão ficar com a carinha diferente, vão ficar, às vezes, com mais enchimento. Assim. Vou tentar aparecer essa sobrancelha aqui. Não pode esconder. Tentar não afundar essa parte também, né? Porque aqui tinha um buraco. E agora aqui, vou arrumar essas Marias Chiquinhas. Trazer aqui, assim, todo mundo alinhado. E deixar essas folhinhas, né, do prendedor pra cá, pra frente. É só um nozinho que é pra dar aqui. Assim, o prendedor fica pra frente. A bolsinha dela, ela passa aqui, ó, pela mão assim. Muito chique, gente. E aqui um blushzinho que eu gosto sempre de fazer, porque acho que faz muita diferença. Vou começar aqui pelo nariz. E agora as bochechas. Esse aqui pode ser giz pastel, até tinta de tecido bem dissolvida. Pronto.
está pronta mais uma para a coleção. Essa aqui é a alvinha.